Olá pessoal, esse é um projeto da UTF-PR Guarapuava, é um projeto de recursos digitais aplicados ao ensino de matemática. O objetivo do projeto é produzir videoaulas para aperfeiçoar e auxiliar a compreensão de alguns conceitos básicos da matemática. Os coordenadores do projeto são professor Michel Teston Semensato, professora Cediane Carmen Lunardi Hernandes. As correções foram feitas por Michel Teston Semensato, Juliano Gonchorowski, Tatiane Cardoso Batista e Alex Sandro de Castilho. As gravações foram feitas por Gustavo Silva Rodrigues e Gabriel Berton Pereira da Silva, que sou eu, e site de divulgação na web foram feitos por Luciano Marreiro Abílio. Nessa aula, nós falaremos sobre trigonometria. É de extrema importância que vocês saibam esse conteúdo, porque ele é bastante utilizado na física, na modelagem de problemas de engenharia e também de problemas matemáticos, entre outras aplicações. Então, o que nós vamos ver nessa aula? Nós veremos relações trigonométricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, ângulos notáveis, outras razões trigonométricas. Veremos também trigonometria no círculo, veremos ciclo trigonométrico, arcos côngruos, função seno, função cosseno e função tangente, relações trigonométricas, operações com arcos e outros triângulos quaisquer. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Antes de falarmos sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, vamos ver o que é um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo é todo triângulo que um de seus ângulos é reto. Ou seja, se vocês tiverem um triângulo que um de seus ângulos for reto, vocês têm um triângulo retângulo. Tá? Não importa quais são os valores dos dois outros ângulos que vocês têm, se um ângulo for reto, o triângulo é um triângulo retângulo. Lembrem-se de que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Podemos estabelecer relações entre os lados do triângulo, que são dois catetos e uma hipotenusa. Observe a figura abaixo. Então, nós temos esse triângulo retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulo reto, de lados A, B e C, vértices A, B e C, onde A, B e C são, respectivamente, hipotenusa, cateto oposto ao ângulo alfa e cateto adjacente ao ângulo alfa. E, consequentemente, o lado C é o cateto oposto ao ângulo beta e o lado B é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, observem aqui que a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. E os outros dois lados são os catetos. O que é o cateto oposto a um ângulo? O cateto oposto a um ângulo é o lado que está oposto a esse ângulo. Um exemplo aqui é o lado C que está oposto ao ângulo beta. Então, o lado C é o cateto oposto do ângulo beta. E o cateto adjacente é o lado do triângulo que está junto ao ângulo. Por exemplo, no caso do ângulo alfa, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado C. Por quê? Porque ele está junto ao ângulo. O cateto adjacente em relação ao ângulo beta é o lado B. Por quê? Porque o lado B está junto ao ângulo beta. E a hipotenusa, como eu já disse para vocês, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Gravem bem isso. Seno de um ângulo agudo. Então, o seno de um ângulo agudo num triângulo retângulo é a razão entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e da hipotenusa. Então, o seno de um ângulo nada mais, nada menos é do que o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Observem esse triângulo retângulo de lados A, B e C, né? Vértices A, B e C. Tem um ângulo reto, um ângulo alfa e um ângulo beta. Vamos tomar aqui
o nosso ângulo alfa como referência. Então, como vai ser o seno do nosso ângulo alfa? Vai ser o nosso cateto oposto dividido pela hipotenusa do nosso triângulo. O cateto oposto ao nosso ângulo alfa é o lado B. E a hipotenusa do triângulo é o lado A. Então, seno de alfa é igual a B dividido por A. Então, gravem bastante isso. Seno de um ângulo é igual ao seu cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo. Cosseno de um ângulo agudo. O cosseno de um ângulo agudo num triângulo retângulo é a razão entre as medidas do cateto adjacente a esse ângulo e da hipotenusa do triângulo. Então, tomando como base esse triângulo, que é um triângulo retângulo, pois tem um ângulo reto aqui, os ângulos alfa e beta e lados A, B e C. Vamos tomar como base aqui, nesse triângulo também, o nosso ângulo alfa. Então, como nós vamos encontrar cosseno de alfa? Aqui está nos dizendo que cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo. Quem é o cateto adjacente ao nosso ângulo alfa? Se o B é o nosso cateto oposto, o cateto adjacente é o lado C. Então, o cosseno de alfa é igual a C dividido por A, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Assim como no seno, no cosseno, gravem bem isso que eu vou dizer para vocês agora. O cosseno de um ângulo é igual ao seu cateto adjacente dividido pela hipotenusa do triângulo. Tangente de um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo é a razão entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e do cateto adjacente a esse ângulo. Então, vamos observar esse triângulo retângulo aqui. De lados A, B e C, um ângulo reto e dois ângulos que são alfa e beta. Se a tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo, nesse caso, tomando como base o nosso ângulo alfa, quem é a tangente do ângulo alfa? É o lado B dividido pelo lado C. Por quê? Porque o lado B é o cateto oposto ao ângulo alfa e o lado C é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Observem que o lado C é o lado que está em contato com o ângulo. É um dos lados que forma esse ângulo alfa. Então, ele é o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é dada por B sobre C. Gravem isso também na cabeça de vocês, que vai ficar muito mais fácil quando vocês pensarem em tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo é igual ao seu cateto oposto dividido pelo seu cateto adjacente. Agora, nesse slide, eu vou passar uma tabela para vocês de seno, cosseno e tangente de maneira geral. O seno do ângulo é igual ao cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo de vocês. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é igual ao cateto oposto do ângulo dividido pelo cateto adjacente do ângulo. Tá? Então, seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos ver um exemplo agora, numérico. Encontre o seno, cosseno e tangente em relação aos ângulos alfa e beta. Então, nós temos esse triângulo retângulo, de lados 4, 5 e 3, ângulos alfa e beta. Então, vamos primeiro encontrar o seno de alfa. Como nós encontramos o seno do ângulo alfa? Fazendo cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrem-se de que o cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? O lado 3. Quem é a hipotenusa do triângulo? É o lado 5. Então, o seno de alfa é igual a 3 dividido por 5. Sendo assim, seno de alfa é igual a
0,6. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa, como nós encontramos o cosseno de um ângulo? Fazendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa do triângulo. Cateto adjacente ao ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o nosso lado 4. E a hipotenusa é o lado 5. O cosseno de alfa é dado por 4 dividido por 5, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sendo assim, cosseno de alfa é igual a 0,8. E a tangente do ângulo alfa, que é dada por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrem-se, cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente também em relação ao ângulo alfa. Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa? Nós já vimos que é o 3 e o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa é o lado 4. Portanto, a tangente de alfa é igual a 3 dividido por 4, que por si é igual a 0,75. Agora vamos encontrar o seno, cosseno e tangente do ângulo beta. O seno, nós já vimos que é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo. Cateto oposto a quem nesse caso? Cateto oposto ao ângulo beta, tá? Não se esqueçam disso. Se vocês querem achar seno de beta, então o cateto oposto é ao ângulo beta. Sendo assim, nós temos que o seno de beta é igual a 4 dividido por 5. Dessa forma, temos que seno de beta é igual a 0,8. Cosseno de beta é dado por quê? Pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É o cateto adjacente ao ângulo beta. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? É o nosso lado 3. E a hipotenusa do triângulo é o nosso lado que mede 5. Então, o cosseno de beta é igual a 3 dividido por 5, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sendo assim, cosseno de beta é igual a 0,6. E a tangente de beta é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como nós já vimos, o cateto oposto ao ângulo beta é 4 e o cateto adjacente ao ângulo beta é 3. Sendo assim, a tangente de beta é igual a 4 dividido por 3. Vamos ver agora o teorema de Pitágoras. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Observe então esse triângulo retângulo de ângulos alfa, beta e um ângulo de 90 graus, onde a hipotenusa é o nosso lado A e os outros dois catetos são os lados B e C. Então, como nós vamos modelar o que está escrito aqui? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Então, para vocês fixarem, eu vou dizer novamente. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O teorema de Pitágoras nos possibilita várias coisas. Ele tem várias aplicações. Por exemplo, muitas vezes vocês podem modelar um problema e chegarem em um triângulo retângulo, ou alguma parte do problema modelado de vocês é um triângulo retângulo. E vocês podem não saber um dos catetos, ou vocês podem não saber a hipotenusa desse seu triângulo retângulo, que é de extrema importância para o entendimento do problema ou para a resolução desse problema. Então, vocês podem aplicar o teorema de Pitágoras. Ele serve também para outras utilidades, como nós vamos ver no próximo slide, que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu queria comentar com vocês que o teorema de Pitágoras pode ser aplicado somente para triângulo retângulo. Por que ele só pode ser aplicado para triângulo retângulo? Porque somente triângulo retângulo possui hipotenusa.
como você vai aplicar o teorema de Pitágoras para outros triângulos, sendo que outros triângulos não possuem uma hipotenusa. Então, como eu disse para vocês, através do teorema de Pitágoras, podemos encontrar a diagonal de um quadrado e de sua face. Então, a diagonal da face de um quadrado, observem aqui, esse quadrado de lado L e diagonal D. Aplicando o teorema de Pitágoras, temos... Por que nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Porque, reparem, nós temos o lado L, esse outro lado L, e essa diagonal D, formando um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, se nós temos um triângulo retângulo, nós podemos muito bem aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a diagonal do nosso triângulo em função de L, ou seja, em função dos nossos lados. Então, temos que a hipotenusa ao quadrado, por que D ao quadrado? Porque a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Por que os catetos valem L? Porque isso é um quadrado. Então, esses dois catetos têm o mesmo lado. Então, temos que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Por quê? Porque L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. E temos, então, que D é igual a raiz de 2L ao quadrado. Simplificando isso, nós podemos dizer que D é igual a L raiz de 2. Portanto, sempre que vocês quiserem saber a diagonal de um quadrado, vocês podem aplicar essa fórmula aqui, que a diagonal de um quadrado é igual ao seu lado vezes raiz de 2. Porém, se vocês não lembrarem dessa fórmula, apenas apliquem teorema de Pitágoras. Diagonal de um cubo. Então, temos aqui esse cubo. Queremos saber a diagonal desse cubo. Então, nós traçamos essa diagonal do cubo, que é o nosso D maiúsculo. Temos que o cubo tem aresta valendo L. Todas as arestas valem L, porque ele é um cubo. E, com a diagonal desse cubo, nós podemos também formar um triângulo retângulo, sendo o ângulo reto formado pelas arestas D minúsculo e L. Tá? Então, se o ângulo reto está presente aqui, a hipotenusa desse nosso triângulo é o D maiúsculo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais D ao quadrado. Porém, vocês podem notar que esse D minúsculo aqui é a diagonal de uma das faces desse nosso cubo. E o que é uma face de um cubo? A face de um cubo é um quadrado. Nós já vimos no slide anterior que a diagonal de um quadrado é igual a L vezes raiz de 2. Portanto, nós vamos substituir a nossa diagonal da face por L raiz de 2. Então, nós temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L raiz de 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso, nós temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 2L ao quadrado. Por que 2L ao quadrado? Porque nós elevamos L ao quadrado e quando nós elevamos uma raiz quadrada ao quadrado, é o próprio número que está dentro. Então, 2 vezes L ao quadrado. Assim, temos que D ao quadrado é igual a 3 vezes L ao quadrado. E, extraindo a raiz dos dois lados para encontrarmos o valor de D, temos que D é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado. E, simplificando isso aqui, temos então que a diagonal de um cubo é dada pela fórmula L vezes raiz quadrada de 3. Então, não se esqueçam, pessoal. Para aplicar o teorema de Pitágoras, é necessário um triângulo retângulo. E se vocês tiverem um triângulo retângulo, é só vocês pensarem da seguinte forma. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Portanto, temos que a diagonal de um cubo é
L vezes raiz de 3. Exemplo. Observe o quadrado abaixo e determine o valor de x, o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos. Então, primeiro, vamos determinar o valor de x. Então, nós temos esse quadrado de lado valendo 4 centímetros e o valor de x que nós queremos encontrar é a diagonal do nosso quadrado. Então, observem que quando nós traçamos a diagonal do quadrado, nós temos um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui nós temos um ângulo reto. E um detalhe, pelo fato dessa figura ser um quadrado, quando nós traçamos sua diagonal, nós temos um ângulo de 45 graus entre a hipotenusa e o cateto adjacente a esse ângulo de 45 graus aqui. Então, o que nós vamos fazer para encontrar a nossa diagonal x? Nós temos um triângulo retângulo e nós já estudamos o que nós fazemos para encontrar um valor do nosso triângulo retângulo quando nós já temos dois outros valores pré-determinados. Aqui nós temos o valor de dois catetos, que valem 4 centímetros, porque isso é um quadrado, então todos os seus lados têm a mesma medida. Portanto, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vamos para a solução. Hipotenusa ao quadrado é igual a x ao quadrado, e os catetos são de tamanho 4, então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Desenvolvendo isso, temos x ao quadrado é igual a 16 mais 16, por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Temos que x é igual a 32, e agora vamos extrair a raiz disso. Então, temos que x é igual a raiz de 32. Aqui, pelo fato da gente estar extraindo a raiz, isso aqui seria mais ou menos raiz de 32. Porém, como não existe medidas de comprimento negativo, nós apenas levamos em consideração o valor positivo, tá? Então, simplificando isso aqui, temos que x é igual a 4 raiz de 2. Agora vamos encontrar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos. Como os ângulos agudos são iguais aqui nesse triângulo retângulo, por quê? Como nós sabemos que esses ângulos agudos são iguais? Porque se aqui tem 45 graus e aqui tem 90, aqui só pode ter 45 também. Porque, como eu já disse para vocês, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, primeiro vamos encontrar o seno de 45 graus. Como nós encontramos o seno? Nós já vimos que nós fazemos cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, levando em consideração qualquer um dos dois ângulos de 45 graus aqui, o cateto oposto é 4 centímetros. E a hipotenusa é 4 raiz de 2, que nós já encontramos no slide anterior. Portanto, seno de 45 graus é 4 dividido por 4 raiz de 2, que é igual a 1 dividido por raiz de 2, que, racionalizando isso aqui, nós temos que é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos encontrar o cosseno de 45 graus. Como nós encontramos o cosseno? Fazendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente desse ângulo aqui de 45 graus? É o lado de 4 centímetros. Ou seja, é o lado de 4 centímetros que compõe o ângulo. E a hipotenusa do triângulo é 4 raiz de 2. Portanto, o cosseno de 45 graus vai ser igual a 4 dividido por 4 raiz de 2, que por si é igual a 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando isso aqui, temos que cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos encontrar a tangente de 45 graus. Como encontramos a tangente? Nós fazemos cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus é igual a 4 dividido por 4, que por si é igual a 1. E por que aqui é 4 dividido por 4? Porque nós temos um quadrado. Tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente têm o mesmo lado. Agora, nós já vimos como calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. E então, vamos focar nos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60 graus.
E por que nós vamos focar nesses ângulos? Porque, devido ao seu uso frequente, eles merecem uma atenção especial. Tá? Então, esses ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, observe o triângulo equilátero ABC. Temos, então, esse triângulo equilátero ABC, cujos lados medem L e a altura H. Então, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Observem também que tem uma reta aqui bem no centro desse triângulo, que é a reta da altura H. Por que eu posso dizer que essa reta está bem no centro? Porque esse é um triângulo equilátero. Notem também que quando nós traçamos essa reta da altura H, ela forma um ângulo de 90 graus com a base do nosso triângulo. Por que ela forma esse ângulo de 90 graus? Porque nós temos um triângulo equilátero. Se nós tivéssemos qualquer outro triângulo, essa altura não formaria um ângulo de 90 graus com a base. A não ser, é claro, que esse triângulo fosse um triângulo retângulo. Então, vamos dividir o triângulo em duas partes para descobrirmos sua altura H. Então, como nós temos essa altura H aqui, nós sabemos que essa altura H divide o nosso triângulo em dois, ou seja, a base dele passa a valer L raiz de 2, do ponto C até o ponto M. Então, vamos dividir esse triângulo ao meio e assim nós vamos ter um triângulo retângulo e vai nos possibilitar encontrar a altura H. Então, vamos calcular a altura do triângulo utilizando o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nós temos um triângulo retângulo. E vamos calcular a altura do triângulo em função dos lados. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ou seja, L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L dividido por 2 ao quadrado. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado dividido por 4. Isolando H, temos que H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Fazendo essa subtração, temos que H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado dividido por 4. Tirando a raiz aqui do H, para obtermos H, temos que H é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4. Portanto, H é igual a L raiz de 3 dividido por 2. Por que L raiz de 3 dividido por 2? Porque, como eu disse para vocês já nos slides anteriores, que nós só aproveitamos o valor positivo, porque não existe medida de comprimento negativa. Tá? E aqui, como isso tudo é uma multiplicação, nós podemos tirar o L ao quadrado dividido por 4 da raiz, que fica L dividido por 2. E o 3 permanece dentro da raiz. Agora, vamos utilizar a altura H, que é igual a L raiz de 3, que nós acabamos de encontrar, para calcular o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Então, vamos tomar como base o triângulo retângulo que nós utilizamos no slide anterior para encontrar a altura H. E vamos começar com o seno de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus está aqui. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? É o lado L dividido por 2. Quem é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus? É a altura H. E a hipotenusa do nosso triângulo é o lado L. Então, vamos relembrar. O seno nós calculamos como? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno de 30 graus vai ser L dividido por 2, dividido por L, que por si é igual a meio. Porque se vocês fizerem essa divisão aqui, vocês vão ter que isso é igual a meio. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, o cosseno de 30 graus vai ser igual a H dividido por L. Quem é H? L raiz de 3 dividido por 2, dividido por L. E, fazendo essa divisão aqui, temos que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus. Como nós calculamos a tangente de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto,
a tangente de 30 graus vai ser calculada dessa forma. L dividido por 2, dividido por H. Substituindo H, temos que a tangente de 30 graus é igual a L dividido por 2, dividido por L raiz de 3, dividido por 2, que por si é igual a 1 raiz de 3, porque se vocês fizerem essa divisão aqui, vocês vão obter 1 dividido por raiz de 3. Racionalizando essa divisão, nós temos que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Agora vamos calcular seno, cosseno e tangente para o ângulo de 60 graus. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? É a nossa altura H. O cateto adjacente ao nosso ângulo de 60 graus é o lado L sobre 2. E a hipotenusa do triângulo, que nunca vai mudar, é o nosso lado L. Portanto, o seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é a altura H, dividido pela hipotenusa, que é o lado L. Portanto, L dividido por 2, substituindo L na fórmula, temos que o seno de 60 graus é igual a L raiz de 3 dividido por 2, dividido por L. Fazendo essa divisão, nós temos que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora vamos calcular o cosseno de 60 graus. Como nós calculamos o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, o cosseno de 60 graus vai ser igual a L dividido por 2, dividido por L. Fazendo essa divisão, temos que o cosseno de 60 graus é igual a meio. E a tangente de 60 graus, a tangente de um ângulo nós calculamos da seguinte forma: cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Portanto, nós faremos a altura H dividido pelo lado L sobre 2. Substituindo a altura H aqui, nós temos que a tangente de 60 graus é igual a L raiz de 3 dividido por 2, dividido por L raiz de 2. Fazendo essa divisão, nós temos que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Observe o triângulo retângulo a seguir e vamos calcular o valor de x, que é a hipotenusa, o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Nós já calculamos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus e de 60 graus, que são dois arcos notáveis. Agora vamos calcular do terceiro arco notável, que é 45 graus. Vamos primeiro calcular o valor de x, que é a diagonal do nosso quadrado. Nós já calculamos em slides anteriores. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Por quê? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2L ao quadrado. Portanto, x é igual a L raiz de 2. Por que x é igual a L raiz de 2? Porque eu já disse para vocês porque nós desprezamos o valor negativo, que é pelo fato de que não existe medida negativa de comprimento, e o L saiu da raiz, porque isso aqui é uma multiplicação, e como o L está ao quadrado, nós podemos tirá-lo da raiz. Agora vamos calcular o valor do seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Então, o seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui nós podemos tomar como base qualquer um dos dois ângulos. Por quê? Porque eles são iguais. E se eles são iguais, os dois catetos do nosso triângulo também são iguais. Então, vamos tomar como base esse ângulo aqui. Então, seno de 45 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, L dividido por x. Substituindo o valor de x, nós temos que seno de 45 graus é igual a L dividido por L raiz de 2. Fazendo essa divisão, nós temos que isso é igual a 1 sobre raiz de 2. E racionalizando, temos que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao 45 graus é o lado L e a hipotenusa é o comprimento x. Então, fazendo novamente
L dividido por x, né? Aí como x vale L raiz de 2, nós temos que cosseno de 45 graus é igual a L dividido por L raiz de 2, que por si é igual a 1 dividido por raiz de 2. Racionalizando isso, temos que cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E a tangente de um ângulo é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui o cateto oposto ao 45 graus é L e o cateto adjacente também é L. Portanto, a tangente de 45 graus é dada por L dividido por L, que é igual a 1. Agora, eu coloquei aqui para vocês a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, nós temos a tabela aqui. Então, o seno de 30 graus é igual a meio, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, e de 60 graus é igual a meio. E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, de 45 graus é igual a 1, e de 60 graus é igual a raiz de 3. Aqui um macetezinho para vocês memorizarem melhor o seno e o cosseno dos ângulos notáveis. Notem que a ordem crescente dos ângulos notáveis é 30, 45 e 60. Então, para o seno, vocês vão fazer sempre assim. Raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 para 45 graus e raiz de 3 sobre 2 para 60 graus. Ou seja, 1, 2 e 3. Porém, raiz de 1 é igual a quanto? É igual a 1. Então, seno de 30 graus é igual a meio. Para o cosseno, vocês vão fazer ao contrário. Vocês vão diminuir 3, 2 e 1. Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 1 sobre 2. E como raiz de 1 é igual a 1, vocês vão ter que cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. E para tangente, não tem nenhum macete. Vocês têm que guardar isso na cabeça de vocês mesmo. Nós já vimos como calcular o seno, cosseno e a tangente. Agora vamos ver outras razões trigonométricas que são cotangente, secante e cossecante. Eu vou passar para vocês apenas uma tabela, porque a cotangente, a secante e a cossecante vocês calculam através do seno, cosseno e tangente, tá? Então, como vocês já sabem calcular seno, cosseno e tangente, vocês apenas vão aplicar essas razões trigonométricas para encontrarem cotangente, secante e cossecante. Então, as três razões estão definidas na tabela abaixo. Então, a cotangente do ângulo é equivalente a 1 sobre a tangente do ângulo. Então, como é calculada a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo é calculada cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a cotangente é o inverso da tangente, ela vai ser a mesma coisa que cateto adjacente ao ângulo dividido pelo cateto oposto ao ângulo. Secante de um ângulo é definida por 1 sobre cosseno do ângulo, ou seja, a secante do ângulo é o inverso do cosseno do ângulo. Se o cosseno de um ângulo é definido por cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a secante é o inverso do cosseno, a secante vai ser definida pela hipotenusa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. E a cossecante do ângulo é igual a 1 dividido pelo seno do ângulo. Então, o seno do ângulo é dado por cateto oposto sobre a hipotenusa. Se a cossecante é o inverso do seno, a cossecante é dada pela hipotenusa dividido pelo cateto oposto ao ângulo. Por isso que eu disse para vocês que se vocês sabem calcular seno, cosseno e tangente, vocês vão calcular cotangente, secante e cossecante. Seno, cosseno e tangente de ângulos complementares. Antes de vermos qual é a relação entre o seno, cosseno e a tangente de ângulos complementares, vamos ver o que são ângulos complementares. Então, ângulos complementares são dois ângulos que, quando somados, é igual a 90 graus. Existe uma relação entre o seno, o cosseno e a tangente de ângulos complementares, que vocês já vão perceber. E quem não perceber, vai ter um slide que eu vou mostrar para vocês qual é essa relação. Então, tomando como base o triângulo abaixo, temos o triângulo ABC, de lados A, B e C, né? Um ângulo reto, um ângulo alfa e um ângulo beta.
sendo alfa e beta complementares. Por que que eles são complementares? Sempre que tivermos um triângulo retângulo, nós vamos ter que os dois outros ângulos são complementares. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Se um ângulo já tem 90, a soma dos dois outros ângulos necessariamente tem que ser 90 graus. Então, esses dois outros ângulos são complementares. Vamos começar, então, calculando seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, tá? Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é o lado B. O cateto adjacente ao ângulo alfa é o lado C. E a hipotenusa do triângulo é o comprimento A. Então, vamos começar calculando o seno do ângulo alfa. Então, o seno do ângulo alfa é dado por B dividido por A. Por quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é dado por C dividido por A. Por quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é dado por B dividido por C. Por quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E vamos calcular também a cotangente do ângulo alfa. Por quê? Porque a cotangente e a tangente dos ângulos complementares vão ter uma relação entre elas. Então, a cotangente, como nós já vimos, é o inverso da tangente. Se a tangente é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a cotangente é dado por cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, ou seja, C dividido por B. Agora vamos calcular em relação ao ângulo beta. Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo beta? É o lado C. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo beta? É o lado B. E a hipotenusa do triângulo é o lado A. Portanto, seno de beta é igual a C sobre A. Por quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de beta vai ser igual a quem? Vai ser igual a B sobre A. Por quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente de beta é dado por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, C dividido por B. E a cotangente de beta, como ela é o inverso da tangente, ela é dada por cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Ou apenas podemos inverter aqui a tangente de beta. Então, invertendo a tangente de beta, nós temos que cotangente de beta é igual a B dividido por C. Nós podemos observar aqui que alfa e beta, como já disse para vocês, eles são complementares. Observem aqui, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. A tangente de alfa é igual a cotangente de beta. E a tangente de beta é igual a cotangente de alfa. Então, essas são as relações existentes entre o seno, cosseno, tangente e cotangente de ângulos complementares. Então, seno de alfa é igual a cosseno de beta, cosseno de alfa é igual a seno de beta, tangente de alfa é igual a cotangente de beta, e a cotangente de alfa é igual a tangente de beta. Vamos ver um exemplo numérico, então, agora. Calcule o seno, cosseno e a tangente dos ângulos complementares do triângulo abaixo e estabeleça a relação entre eles. Nós fizemos com variáveis, agora nós vamos fazer com números. Então, temos esse triângulo retângulo, né? De lados A, B e C, de hipotenusa igual a 10, um cateto igual a 5 e outro cateto igual a 8,66. Então, vamos encontrar primeiro o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Vamos fazer primeiro o seno de 30 graus, que é igual a 5 dividido por 10. Por quê? Cateto oposto pela hipotenusa é igual a 0,5. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, 8,66 dividido por 10, que é igual a 0,866. Tangente de 30 graus é dado por cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então é dado por 5 dividido por 8,66, que é igual a 0,577. Agora vamos calcular seno, cosseno e a tangente do ângulo de 60 graus. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus é 8,66. O cateto adjacente a esse ângulo é
o lado 5 e a hipotenusa do triângulo é o lado 10. Então, vamos fazer seno de 60 graus igual a 8,66 dividido por 10, que é igual a 0,866. Seno de um ângulo é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, é igual a 5 dividido por 10, que por si também é igual a 0,5. E a tangente de 60 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 8,66 dividido por 5, que por si é igual a 1,732. Então, nós já vimos, quando eu dei um exemplo para vocês com variáveis A, B e C, que existem relações entre o seno, cosseno e tangente desses outros ângulos. Aqui, nós vamos poder estabelecer a relação somente entre o seno e o cosseno dos ângulos complementares. Por quê? Porque nós não calculamos a cotangente. E a cotangente tem relação com a tangente. Então, a relação entre o seno e o cosseno dos ângulos complementares é que o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, que por si é igual a 0,866. E o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 0,5. Notem aqui que eles são complementares, porque 60 graus mais 30 graus é igual a 90 graus. Na próxima parte, nós continuaremos com trigonometria no círculo.